Nós estamos de volta com o programa Brasil Cristão ao vivo aqui pela Rede Século XXI. E agora sim eu vou chamar os nossos queridos convidados aqui, né? Por favor, Padre Edson Magalhães, pode vir, pode ir chegando, a casa é sua. Benção, Padre. Deus abençoe, Maria. Tudo bem com o senhor? Graças ao bom Deus. Que bom, seja bem-vindo. Obrigado. Daniel Domiciano, seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem, Tá graças bom? a Deus. Seja bem-vindo, senta aí. Sintam-se em casa, né? Eu sempre falo que aqui é uma grande sala, uma enorme sala, onde a gente não imagina quantas pessoas estão conosco, né? Quantas milhares de pessoas estão conosco, né? Né, Daniel? Né, Padre? Bastante gente. Não temos noção disso, né? É, a gente não sabe aonde chega, sabe? A gente sabe da onde sai aqui o sinal, mas não sabe em quantos milhões de lugares nós estamos chegando. E a você que está sintonizando a Rede Século XXI, muita paz, viu? Muito amor de Deus, porque este programa aqui, que se chama Brasil Cristão, quer fazer com que as pessoas realmente sintam a paz de Deus. Porque só se constrói um Brasil cristão com paz, né, Padre Edson? Sim. A paz é fundamental, né? E a paz interior é o caminho, né? Acredito que a vocação do programa, a missão do programa é essa, né? É levar esta paz, esse aconchego, né? E esta palavra, né? De Deus, né? Com certeza. Graças a Deus. Daniel, essa revista Brasil Cristão, cujo nome o programa também leva, já está há 21 anos na mão dos sócios. Então, é quase a sua idade, né? É, quase lá a minha idade, mas graças a Deus que a gente possa ainda atingir muito mais pessoas, né? Muito mais, muito mais. Então, fica aí esse apelo para você hoje, você que ama essa obra, ajuda a gente a chegar no nosso objetivo, na nossa porcentagem esse mês. Você que ama Jesus e serve a Deus por meio dessa obra, não deixe que a gente pare, não. Nós não podemos parar no meio do caminho. A nossa vocação é evangelizar. Você sabe disso, né? Então, vamos direto ao nosso assunto, né? Eu vou começar falando com o Padre Edson, Daniel, porque o seu testemunho é a pérola preciosa deste programa, né? Porque os testemunhos enriquecem tanto, né, Padre Edson? O testemunho é a base da igreja, né, Rosário? A igreja, ela nasce por meio do testemunho, né? Em Atos dos Apóstolos, né? Quando Jesus envia os seus, ele diz, né? Testemunhai. Então, o testemunho, ele converte muito. Eu tenho certeza que o testemunho do Daniel vai chegar ao coração de muitas pessoas. É emocionante, viu? Eu vi seu testemunho. Olha, só de lembrar, eu já começo a ficar com a voz embargada aqui. É verdade, meu olho já está com lágrimas. E graças a Deus, viu, Daniel? Você foi resgatado das mãos do mal, né? Com certeza. Só dá uma palhinha pra gente. Bom... Bem rapidinho. Com mais ou menos por volta dos meus 13 anos, né? Meus pais se separaram. E eu, para poder substituir essa ausência que o meu pai trazia dentro da minha casa, eu acabei me afundando um pouco mais. Isso, tá aí. Ele acabou... Vamos saber daqui a pouco, né? Fica com a gente, né? Fica com a gente, não sai daí não. Padre Edson, mês das vocações. Aliás, hoje é dia de Santo Agostinho, tão querido, né? Minha paróquia agostiniana, a gente tem essa sabedoria de Santo Agostinho, até falando das vocações. Padre, como surgiu essa história de falar que agosto é o mês das vocações? É interessante isso, Maria, porque às vezes a gente não sabe de onde vem. A gente reza, mas não conhece as origens, né? Surgiu no ano de 1981, na 19ª Assembleia Geral dos Bispos, onde eles decidiram promover e proporcionar ao povo que rezasse pelas vocações. E daí, todo o Brasil, no mês de agosto, dedica-se às vocações. É só o nosso país, não é em nível mundial esse mês dedicado? No mês de agosto, até onde eu conheço, sim, no Brasil. Que é aqui no Brasil, né? Isso. Porque como o nosso país é privilegiado, Sim, né? Sim.
E isso é um meio de evangelizar, eu gosto de chamar de uma pedagogia. Então você pega o mês de setembro, o mês da Bíblia, É muito bom. o mês de agosto, o mês das vocações, outubro, missão, e daí você proporciona a paróquia, o dia a dia, né, a vida comunitária, né, você proporciona esta motivação para o povo rezar. Olha, o padre falou de mês da Bíblia. Tchan! Mês da Bíblia. Vamos ver essa Bíblia. Olha só que linda. É a Bíblia Ave Maria. Vamos pôr certinho aqui, sem contraste da luz. A Bíblia Ave Maria com a capa das mãos ensanguentadas de Jesus. É a mesma Bíblia Ave Maria, mas com essa estampa, com esse ícone que tanto nos acompanha, né? Olha, padre, que linda essa Bíblia. Você já tem Bíblia? Você já tem Bíblia? Que bom, você já tem Bíblia, mas dá uma Bíblia de presente para alguém. Essa Bíblia aqui, no nosso shopping católico, está num preço especial para começarmos o mês de setembro com a Palavra de Deus. Olha só. Vamos ver aqui uma palavra de Deus, estamos no Evangelho de Mateus. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Ou seja, qual é a minha vocação, né? O que é que eu tenho que fazer? Então, esse jovem perguntou para Jesus: tem a sua Bíblia? Se você não tem a sua, compra uma, adquire, nosso shopping católico. Preço especial, dá de presente também. Vamos continuando, padre. Então, os meses são liturgicamente dedicados aqui no nosso Brasil. Uma pedagogia para levar o povo à oração, né? E agora, no mês de agosto, dedicado às missões, né? Começamos rezando pelas vocações sacerdotais, né? E depois, isso no primeiro final de semana. É o primeiro final de semana que é sempre perto da festa de São João Vianney. São João Maria né? Vianney, né? Que é o padroeiro dos sacerdotes, né? Que exemplo para vocês, né, padre? Que exemplo. Né? O Santo Cura d'Ars, né? Ai, como eu amo ver os sermões dele. O segundo domingo... Dedicamos à família, né? Dedicamos à vocação familiar. Que é sempre o Dia dos Pais, que está né? perto ali do Dia dos Pais, então uma oportunidade de rezar pelas famílias. Então, segundo final de semana. Segundo final de semana. Terceiro final de semana. As vocações religiosas. Qual que é a diferença entre vocação sacerdotal e vocação religiosa? Porque às vezes se faz uma baguncinha com isso, né, padre? A vocação sacerdotal é a vocação do padre. Né? Então, o padre é o sacerdote, né? O povo também exerce a sua missão sacerdotal, mas o ministro ordenado. Né? Então, no primeiro final de semana, rezamos pelos ministros ordenados, se quisermos mudar o termo. Né? E no terceiro, rezamos pelas vocações religiosas. Daí, os frades, as freiras. Né? Que aí tem dos dois sexos, né? Homens Isso. e mulheres chamados a uma vida religiosa, né? E uma vida comunitária. Né? Então, rezamos pelas vocações religiosas. E no quarto fim de semana, que foi esse que nós vivemos agora... A vocação dos leigos. Né? E daí, na vocação dos leigos, nós dedicamos aos catequistas, né? Olha nós aí, né, Daniel? Olha a gente aí, né? A vocação dos leigos. E, de modo especial, os catequistas. Parabéns para você que é catequista, viu, na sua paróquia. Esse é um serviço que não aparece, né? As crianças são educadas, os jovens são evangelizados, mas é ali na sala, né? E aí o produto, o resultado desse trabalho vem na vida, né? De geração em geração, não é isso, padre? É a sementinha, né? O senhor joga, que né? tem uma paróquia, o senhor pode dizer isso, né? Com certeza. É uma semente que joga, né? Aliás, a minha conversão, né? O meu projeto ou início começou na catequese, né? Com o crisma. Né? Até então eu não participava tanto de igreja, né? Porque as pessoas às vezes veem o padre, eu falo que eu sou um padre meio, na linguagem jovem, fora da casinha. Né? Eu nunca fui coroinha. Olha aí, Daniel, falando a sua linguagem, não é? Falando a sua língua. Eu nunca fui assim, coroinha, por exemplo. Né? Eu não tinha uma vida tão inserida na igreja. Não estava lá na comunidade. Não, foi a partir da minha catequese com o crisma, né? Os meus catequistas, a Antônia e o Rafael, né? Um abraço para eles, né? Lá de Francisco Morato. Eles que me deram catequese e a partir dali começou
propósito de conversão. Fui catequista na comunidade Santa Rosa de Lima. O senhor foi também fui catequista de pré-catequese. Comecei com criança de 6 a 8 anos. Hoje eles já estão tudo grandinhos, né? Estão moços já. Estão moços já. E depois comecei a participar na comunidade, fui coordenador de grupo de oração e daí decidi entrar no seminário. Claro que a vocação sacerdotal sempre existiu, né? Eu sempre tive essa tendência ao sacerdócio. Né? Eu me lembro que quando eu tinha talvez 8 anos mais ou menos, a minha avó, né, morava com a gente e lá tinha um livrinho lá do Ceará que ela trouxe e nesse livrinho tinha o rito da missa. E eu rezava a missa para ela com um copo com água, né, e uma brincava bolacha, de missa. brincava de missa. Só que interessante, Rosário, que eu não comungava, porque eu não tinha primeira comunhão. Ela que comungava, Ela a vovó que comungava. A minha avó comungava. E Você era o padre. Eu era o padre. O mini padre lá. Eu era o padre, mas eu não comungava. Eu fazia missa, né? Mas tá certo, né? A vovó educou direitinho, Sim. né? E daí começou, né? Isso, né? Foi despertando, né? Foi aguçando. Aí, claro, né? Com a maturidade de fé, a partir de uma vivência em comunidade, a partir de uma vida, né? Bíblica, sobretudo, né? Eu preguei muito tempo a palavra de Deus na minha cidade, prego até hoje, né? Mas foi acontecendo e daí eu fui sentindo mais forte o meu chamado. Aí foi descobrindo o chamado, né, Eu estava namorando, inclusive. Estava namorando. Daí terminei o relacionamento, né, e fui para o seminário no ano de 2008. E lá fiquei por 8 anos, no seminário diocesano. Olha só, pessoal, olha só. O chamado tem que ser descoberto, né? Isso. Descoberto. Vamos, qual que é a sua vocação? Você já respondeu? Já chegaram participações? Você já respondeu qual é a sua vocação? Meu querido, minha querida que está assistindo aqui com a gente. Nós estamos vendo que a do padre aqui, do padre Edson, é a vocação sacerdotal. Estava namorando, disse bye, bye, bye para a mocinha. Ela achou ruim, né? Achou ruim. Hoje ela é casada, tem uma Achou vida... ruim, mas era o certo, né? Era o que se tinha que fazer, né? Foi interessante, Rosário, isso, porque quando eu falei para ela, né, ela apenas disse para mim assim, eu já sabia. Né, ela já estava esperando. Então, ela já mas tinha você vê como as mulheres são, mulherada sabe das coisas, né? Tanto que Nossa Senhora disse assim, meu filho, tá faltando vinho aí, né? Nossa Senhora, com a sua feminilidade. A mulher vê além, né? Deus fez mesmo desse jeito, né? E Daniel, e você, Daniel? Chegou a hora de falar mais um pouquinho. Não vamos entregar tudo, não. Tá bom. Fala mais um pouquinho. Bom, então, como eu estava falando, meus pais resolveram se separar, né? Você tinha 13 anos? Eu tinha por volta de 13 anos. E nesse caminho eu resolvi buscar algo que pudesse preencher aquele vazio que eu sentia dentro de mim, né? Você é filho único? Não, eu tenho mais 2 irmãos, né? 2 irmãos. Você é o mais velho? Eu sou o do meio. Ah, o do meio. E eu me lembro que, na época, eu morava num bairro que não era muito bom, assim, né? Você é de Jundiaí, né? Isso. E aí, eu acabei me envolvendo com os meus amigos, né? Na época eu chamava de amigo. E foi onde eu achei ali um meio para eu satisfazer aquela ausência do meu pai. Qual foi esse meio, Daniel? Foi através das drogas, né? Eu drogas. Comecei a sair para balada, eu começava a beber. E em que droga você iniciou o vício? Eu comecei o vício pela maconha, né? Sempre é que começa, não é? Infelizmente. Sempre começa nisso? E aí foi logo nesse período que eu fui me afundando mais ainda, fui me envolvendo com mais pessoas erradas e acabei me afundando de vez até experimentar a cocaína, né? Cocaína é o topo, assim, vamos dizer, né? Mais ou menos o topo. Tem coisa pior ainda. Depois, na minha opinião, né, acredito que seja o crack, mas graças a Deus não. Você não chegou no crack, né? Não. Mas você já estava bem envolvido com a droga, né? Já, tanto com a droga quanto o crime, né? O crime também, sim. Daniel? Aí fiquei por um bom tempo, né, nessa vida. Isso, o crime vem em consequência para poder sustentar o vício, é isso? Exatamente. Infelizmente, né? Comecei a fazer furtos para poder sustentar o vício que eu tinha, né? Porque na época eu até tinha um trabalho,
mas eu tinha que manter a aparência, né? Não podia falar para minha mãe que eu estava usando droga, embora ela já ter percebido em alguns momentos. Você vivia uma vida de mentira, então, Sim, né? exatamente. No serviço, no trabalho, em casa. Em casa e também, às vezes, até na igreja mesmo, porque eu tinha um vínculo com os amigos da igreja. E eles sempre falavam, Daniel, vamos pro grupo de homens. E eu fugia, dava um jeito de Mas não queria escapar, saber porque tinha um outro empecilho. Porque eu tinha algo que me deixava constrangido de chegar até eles. Falava, não sou bom o suficiente para ir para a igreja, né? Tô usando droga. E aí foi através de furtos, através de momentos assim que eu fui me afundando cada vez mais. E por um determinado ponto da minha vida, eu conheci uma menina e eu tive um filho com ela, Miguel. Eu vou mandar um abraço para ele. Seu menininho, quanto tempo tem seu menininho? Tem 4 anos. Já tem 4 anos, Isso. o Miguelzinho. E foi nesse período que eu resolvi dar um basta, né? E eu digo, graças a Deus, assim, eu consegui parar por vontade própria. Por causa do seu filhinho. Você Isso. falou, eu tenho que melhorar, né? Eu resolvi melhorar por causa dele, mas não tive ajuda de nenhum psicólogo. Não foi em não fui alguma não fiz casa nenhum tratamento, nada. E aí eu fiquei por um bom tempo sem fazer uso de drogas, mas aí eu tive uma recaída e... E teve uma recaída. Teve uma recaída, né? Então, você que está participando do nosso programa de hoje, é feliz quem realiza a sua vocação. Esse é o nosso tema de hoje. Nós estamos finalizando o mês de agosto, mês vocacional. É feliz quem realiza a sua vocação. E qual que é a sua vocação? Eu recebi já participações aqui, Padre Edson e Daniel. Olha só, a Lucilene Brito da Câmara de Vanderlei, lá na Bahia, ela acabou de se tornar uma sócia. Acabou de se tornar uma sócia. Ela pede oração para que a sua filha, Caroline, volte para casa. Nós já começamos a rezar por essa intenção, né? Padre, o senhor vai dar uma bênção especial, né? Para os pedidos aqui e para quem está participando pela TV também. Maria Nazaré dos Santos Amorim, lá de Pedra, em Pernambuco, também se tornou uma sócia. Também se tornou uma sócia. Muito obrigada às participações ali de Tupanci do Sul, no Rio Grande do Sul, Silvano Sebem, também pedindo proteção e união. A Maria Aparecida Linda Lanaro, de Campinas, também participando com a gente. De Barbacena, Minas Gerais, Maria Ribeiro Gomes, também sempre colocando a família. Tem mais participações aqui, mas eu não estou vendo ninguém que está falando aí. Qual é a sua vocação? Ninguém respondeu ainda a pergunta. Será que nós vamos ficar sem resposta hoje? Queremos saber. Hein, Daniel? Hein, Padre Edson? Importante, Será que nós vamos ficar sem a sua participação falando qual é a sua vocação? Vocação não é só para padre, para freira, não. Não é, Padre Edson? Sim. A vocação é servir bem. Né? Eu sempre falo isso nas minhas homilias, né? O povo da minha paróquia vai até achar clichê o que eu vou falar, mas a vocação é um caminho de felicidade. Né? Quem descobre a sua vocação é feliz. Né? E infeliz aquele que não descobre. Né? A vocação, ela é como acertar uma flecha no alvo. Né? E precisamos acertar bem, porque quando nós descobrimos a nossa vocação, nós vamos servir com alegria, né? E acho que esse é sempre o caminho. Então, não é só padre, freira, é ser pai, ser mãe, não é só vocação profissional, né? Tem gente que fala assim, a gente ouve muitas propagandas, né, Daniel, né, Padre Edson? Ai, você já escolheu a sua vocação, você que vai prestar vestibular, escolha a sua vocação. Vocação não é só profissional e nem religiosa, é a vida da gente. O papai de família tem vocação, a mamãe de família é uma vocação, a pessoa que quer ficar solteira é uma vocação, né? E a maior vocação de todas, a qual nós fomos chamados, é... Levítico 19, né? A santidade. A santidade, essa nossa vocação. O Daniel está aqui para dizer que ele ouviu esse chamado para a santidade, né? Com certeza.
Graças a Deus, embora ter tido todas essas Passou complicações... por esse calvário aí, né? Sim, e eu acredito mesmo que tenha sido esse caminho mesmo, porque é bem doloroso, né? A gente tem que aprender a lidar com as nossas cruzes, né? E tomar para si, né? O chamado de Deus para nossas vidas, independente dos tropeços, independente de tudo que vai acontecer, ter Cristo como foco e ir em frente, né? Deus está esperando cada um de nós. Deus sempre está esperando cada um de nós. Eu queria pedir pro Jajá por aquela imagem lá do coração de Jesus de braços abertos. Eu gosto tanto dessa imagem. Olha só essa imagem, gente. Esse é o Jesus que está esperando por você, por mim, por nós. Esse é o Jesus que está sempre assim. Vem, vinde a mim, vós todos. Esse é o nosso Jesus. Então a gente vai para um breve intervalo. Não se esqueça, nós temos sorteio no final do programa. Vamos ver o que a gente vai dar de presente hoje. São as 10 novenas das mãos ensanguentadas de Jesus. Você já tem, você dá de presente, né? E o CD Vem Tocar em Mim, é o CD das mãos ensanguentadas de Jesus, né? Por meio deste CD, muita gente já sentiu o chamado de Deus e atendeu a esse chamado. Nós vamos para um intervalo pequenininho e já voltamos, tá bom? Aproveita para ligar.